Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. A aula de hoje vai ser sobre compostagem orgânica. Eu queria muito que essa aula fosse prática, porque fica muito mais fácil de se visualizar, mas qualquer dia desse, quando tudo isso terminar, a gente vai ter sim essa aula sobre compostagem orgânica presencialmente, tá? Por enquanto a gente vai falar um pouco só na parte teórica mesmo da compostagem orgânica. Acompanhe. Primeiramente, a gente tem que saber o que é a compostagem. Ela é um processo de decomposição ou degradação de materiais orgânicos, que eu vou falar mais na frente, quais são esses materiais orgânicos, pela ação de micro-organismos, que a gente já viu um pouco sobre a biota do solo, a microbiota, em um meio aerado naturalmente. No caso, aerado é que tem oxigênio, tá certo? Então, os resultados obtidos revelam que a maioria dos agricultores, mais ou menos 75%, utiliza a compostagem para adubação orgânica de pequenas hortas, no caso, para adubar organicamente. Grande quantidade de resíduos orgânicos que não forem aproveitados acabam por ser descartados. Então, a solução de baixo custo para a reutilização desses resíduos, a gente faz a compostagem. Considerando que o uso dessa compostagem para adubação orgânica é uma prática disseminada entre os agricultores familiares, por utilizar menos agroquímicos e reduzir também a dependência de insumos externos. Então, com isso, a gente vai estudar um pouco sobre a compostagem. Quais são os motivos para a gente fazer a compostagem? Quais são esses motivos? Então, reaproveitar os resíduos orgânicos que tem na sua propriedade, pode ser borra de café, restos de comida, a gente vai falar mais na frente, se eles são fonte de carbono, se são fonte de nitrogênio. Enriquecimento de solos pobres, a gente está estudando fertilidade do solo, né? Então, quando a gente faz a adubação orgânica, por meio da compostagem, a gente melhora a fertilidade do solo. Então, acaba enriquecendo os solos para melhor produção. E sustentabilidade. Maior absorção de nutrientes, porque o solo vai ter nutrientes, já que você está colocando por meio da compostagem. Então, a planta ela vai crescer melhor e vai produzir melhor. Além disso, facilita a aeração do solo, por conta exatamente dessa compostagem, que faz com que o solo ele não fique compactado, ele melhora as propriedades físicas do solo, a densidade. É um inoculante para o solo, fonte de micro-organismos que ajudam na decomposição da matéria orgânica, facilitando assim a absorção dos nutrientes para as plantas e também uma produção de adubo de alta qualidade. Isso se for feito de forma correta, né? Porque às vezes a pessoa não tem a técnica de fazer a compostagem, pensa que pode colocar qualquer coisa e aí acaba que você deixa um solo mais ácido ou contamina o solo. Então a gente vai aprender nessa aula como produzir um adubo de alta qualidade de forma sustentável. O composto proveniente da compostagem, ele pode ser feito em bombonas, em pilhas e também em caixas ou baldes. Caixas ou baldes é mais em locais pequenos, que você não tem muito espaço para fazer uma compostagem maior. Pilha, você pode utilizar na sua propriedade, em um local que eu vou explicar para vocês. Tem que ter um pouquinho mais de espaço, né? Quando comparado a caixas ou baldes e também bombonas, já é para fazer uma quantidade menor de adubo. Então, chama-se composto porque é uma mistura de materiais e quanto mais variados forem esses materiais, melhor será o composto. Vamos falar então um pouco sobre a escolha do local. Tem que ser um local de fácil acesso para chegar, para você pegar esse material e colocar também os resíduos orgânicos na pilha, no caso aqui nessa pilha de compostagem. Tem que ter próximo uma fonte de água para poder molhar esse composto, porque sempre que for fazer uma pilha de composto, na compostagem, tem que colocar água para poder fazer com que o composto ele tenha a umidade certa e tenha uma boa qualidade. Então, gente, na escolha do local, a gente tem que ver se tem um fácil acesso para chegar nesse local para colocar o composto, a compostagem, para fazer a compostagem, né, iniciar, e também tem que ter uma fonte de água bem próxima.
Será que a gente pode utilizar qualquer material para fazer a compostagem? Vamos lá falar um pouco sobre eles. Dejetos de animais, pode ser esterco bovino, esterco caprino, esterco de galinha, pode ser esses. Mas utilizar dejetos de seres humanos aí é mais complicado por conta da contaminação, tá? Restos vegetais não cozidos, como folhas, cascas e bulbos, que você tá fazendo uma salada e aí falta alguma coisa, é folha que tá meio um pouco estragada, alguma casca de laranja, casca de abacaxi pode ser utilizada, não em grande quantidade, porque pode ter problema. Se você colocar muita casca de laranja, muita casca de abacaxi, pode acabar deixando o solo ácido, tá? Resíduos de culturas também, que você colhe a cultura e deixa também um pouco na compostagem. Então, o resto da cultura, depois da colheita. Borra de pó de café junto com o coador de papel. Pode colocar tudo junto. Então, você fez o café, ficou aquela borra, pegou o coador, pode colocar junto na composteira, tá? Casca de ovos também para enriquecer, papel toalha. Papel higiênico não é bom exatamente por conta da contaminação, né, dos humanos. Leites e iogurtes também pode ser utilizado. Isso aqui ajuda também na hora de combater insetos, né, pragas. Farinha de osso, cascas de mexilhão e caranguejo e terra preta. Isso aqui também são materiais que a gente pode utilizar na compostagem. Lembra que eu falei nas aulas passadas sobre a relação CN, carbono e nitrogênio? Então, algumas fontes de carbono eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente utilizar na nossa composteira. Vocês podem fazer na casa de vocês e me mostrar por meio de vídeo, se vocês tiverem disponibilidade e também espaço, tá? Então, restos de culturas de bananeira é uma ótima fonte de carbono, eleva a quantidade de carbono na sua composteira, se você tiver já muito nitrogênio. Capins e restos de cultura, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês se pode ser picado ou não. E bagaço de cana são ótimas fontes de carbono para a gente colocar na nossa pilha. E como fonte de nitrogênio, a gente pode utilizar o quê? A maioria dos estercos, né? Esterco de galinha, bovinos, caprinos. Lembrando que esterco de galinha, ele tem uma maior quantidade de nitrogênio em relação ao esterco de bovino, mas isso em porcentagem, mas se você for colocar em quantidade, né? Você tem que ter muito mais galinhas, produzir muito mais galinhas do que bovinos para conseguir aquela quantidade de esterco, porque esterco de galinha é mais complicado. Além dos estercos que eu falei que podem ser utilizados como fonte de nitrogênio, eles também podem ser utilizados como fonte de inoculante, de micro-organismos, para poder fazer a decomposição e uma melhoria daquele composto e fazer com que os nutrientes fiquem disponíveis para as plantas. Então, outra fonte de nitrogênio que a gente pode utilizar, além do esterco, são as leguminosas. As mais utilizadas são as crotalárias, não sei se vocês conhecem, o feijão de porco e o feijão guandu. Essas são plantas leguminosas que têm alta quantidade de nitrogênio. Então, você planta elas e aí vocês pegam elas, cortam e colocam na compostagem. São opções para regiões onde há pouco esterco, por exemplo. Então, com semente e água se produz toneladas de biomassa dessas leguminosas. O uso contínuo dessa prática irá melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, que a gente vai ver mais na frente essas condições físicas, químicas e biológicas. Aumento da matéria orgânica do solo, disponibilizando os nutrientes, essas leguminosas, porque tem alta quantidade de nitrogênio. E deve-se trabalhar com vários tipos de plantas para também contribuir com a biodiversidade no sistema de produção, além de melhorar também a qualidade do produto, né, do composto. Então, para a compostagem, existe uma preocupação com a utilização de plantas fixadoras de nitrogênio, que são, no caso, essas de feijão do porco. Eu posso citar também a mucuna preta, a aveia preta, o feijão gandu, né? Então, no caso do feijão gandu, ele tem um sistema radicular bem profundo e ele também fixa muito nitrogênio e ajuda no aumento da quantidade de nitrogênio no composto, fazendo com que a gente
balanceia aquela relação CN. Aí eu pergunto para vocês, é melhor a gente utilizar um capim, um material fresco ou um material que já está mais velho, que está já lá há muito tempo? Eu digo a vocês que a preferência é por material fresco, porque à medida que o capim ele seca, ou no caso o esterco também curte, há uma perda de nutrientes. Então, quando ele é fresco, tem uma maior quantidade de nutrientes nele. Então, é muito bom ser utilizado na compostagem. Então, material palhoso, picado, acelera e facilita o processo de compostagem. A compostagem ela é mais rápida, tem o produto lá na frente de boa qualidade de forma mais rápida. Na falta de uma picadeira, de alguma máquina para picar o material inteiro, ele pode ser utilizado. Então, se você tem como fazer picar esse capim, é melhor. Não sei se vocês conseguem ver nessa figura aqui, ó, o material, o capim picado deste tamanho é melhor para fazer a compostagem, fica mais rápido. Se você colocar desse jeito aqui, fica muito mais devagar para poder conseguir decompor esse material que é rico em carbono. Vamos falar então sobre os materiais de enriquecimento do composto. Então, a adição de materiais que melhoram suas características químicas e sua qualidade tem as seguintes finalidades. Quais são as finalidades? Corrigir uma deficiência do solo que necessita de um determinado nutriente e também atender à necessidade da cultura. Como é que a gente pode enriquecer? Espalha-se o elemento necessário sobre as camadas da pilha. O que é que a gente pode utilizar? Cinza, pó de rocha, no caso calcário, fosfato natural, resíduos agroindustriais como tortas, farinha de osso, casca de ovo, também casca de arroz. A gente utiliza muito farinha de osso e casca de ovo. O que é que eles fornecem? Geralmente, por exemplo, a casca de ovo, que é a mais fácil para a gente colocar na compostagem, fornece cálcio, que é um macronutriente, como vocês sabem, e enriquece então a sua pilha. E aí você vai colocando esses materiais, borra de café também, para poder melhorar assim a quantidade de nutrientes no seu composto e a qualidade dele, lógico. E aí, gente, na hora da montagem da pilha do composto, não é colocar de qualquer jeito, como eu falei. A proporção tem que ser vista. Qual é a proporção? A quantidade em volume de material fibroso, no caso fonte de carbono, que eu falei anteriormente, capim, bagaço de cana, deve ser 3 vezes a quantidade de esterco, que é a fonte de nitrogênio. Então, por exemplo, você tem que colocar 3 vezes a quantidade de carbono em relação à quantidade de nitrogênio. Porque se você colocar 3 para 3, a mesma coisa, a mesma quantidade de carbono e nitrogênio, a sua pilha de composto, ela vai ter aquele mau cheiro, porque vai ter muita quantidade de nitrogênio, vai ter amônio e vai ter problema, e aí a decomposição, vai ter muitos micro-organismos ali, vai a decomposição muito rápido e não vai ter um produto de qualidade, com aquele mau cheiro. Por isso que tem que balancear essa quantidade de carbono e quantidade de nitrogênio na compostagem. Vamos falar sobre a dimensão da pilha, que é bem importante a gente saber disso. É de qualquer jeito, qualquer altura, comprido, alto. Vamos lá, o composto em forma de trapézio, que é esse daqui, evita a penetração de água da chuva, possibilitando o seu escorrimento e contribuindo para o aumento da temperatura. Porque o aumento da temperatura, eu vou falar mais lá na frente, mas é bom por conta dos micro-organismos, para eles poderem agir na decomposição. Então, gente, essa dimensão da pilha de forma de trapézio, ela é ideal. No caso, ela pode ter a base dela de 2 a 2,5 metros e no máximo 1,5 metros de altura, porque se tiver mais de 1,5 metro de altura, fica muito difícil da gente manusear essa pilha. Uma pessoa, por exemplo, que tem 1,60 m, já pensou fazendo um negócio desse? Não tem condições. Então, gente, tem que ser uma pilha que não seja tão alta, porque lembrando que a gente começa com uma pilha de 1,5 metros e vai diminuindo, porque vai perdendo volume durante o tempo, né? Por conta da decomposição. Então, esse tamanho da pilha
de trapézio acelera a compostagem, porque cria essas condições adequadas de temperatura e facilita o manejo também. Diferentemente aqui dessa de triângulo. Já pensou colocar um material bem aqui em cima? Cai todo, né? É bem complicado. Então, essa de trapézio é ideal para a gente fazer a compostagem, como pode ser visto aqui nessa figura. Finalizamos nossa primeira videoaula sobre compostagem orgânica e até a nossa segunda videoaula. Bons estudos a todos!